E foi na batalha para matar, destruir, o primeiro dos 3 imperadores a ser mortos, que Constantino se converteu ao cristianismo. Essa é a história que chegou aos nossos dias. Durante a batalha terrível contra Maxêncio, a Ponte Milvius não aguentou o peso dos soldados e muitos homens afogaram-se no rio lodoso devido ao peso de suas armaduras. O exército de Constantino sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando de repente aconteceu um estranho fenômeno. Constantino foi surpreendido por uma luz magnífica no céu. Constantino disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estavam as palavras: sob isto vós conquistareis. Uma voz celestial então ordenou que Constantino usasse esse símbolo em todas as batalhas futuras com seus inimigos. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. Disse a seus homens que pintassem aquele símbolo em seus escudos no dia seguinte. Seu exército conseguiu derrotar o de Maxêncio, tornando-o governador único das províncias ocidentais. A partir daquele momento, Constantino professou sua devoção ao cristianismo. Eis, portanto, aí o testemunho da conversão de Constantino. Existem coisas muito estranhas nessa narrativa. Mas ela é verdadeira. Pelo menos é o que chegou aos nossos dias. E nós devemos acreditar na história mundial. Mas nós podemos também analisá-la. O Salvador, pelo que nós o conhecemos, pelos livros e cartas escritas pelos próprios homens que esses de Roma mataram, jamais diria para Constantino matar alguém. Os frutos da conversão de Constantino não são frutos dignos de quem se arrependeu. O Salvador mandou amar o inimigo, mas Constantino, agora convertido ao cristianismo dele, que estava sendo criado, embora não tivesse ainda esse nome, vamos ver. O fim da perseguição. Quem pode ver o fim da perseguição aos cristãos como algo negativo? Eu acho que só o demônio vê isso como algo negativo. O demônio e alguns protestantes também, né? Que eu não vejo isso como algo negativo. Segundo, a questão da conversão de Constantino. Constantino não se converteu ao cristianismo. Constantino foi se converter no leito de morte dele poucas semanas antes de morrer, que é quando ele foi batizado, né? Acho que todo mundo aqui concorda que uma pessoa que não é batizada não pode se dizer cristã, né? Como que ele se converteu se ele só foi batizado no leito de morte? Então falam também que ele queria unificar o império, aí escolheu o cristianismo como a religião do império para unificar o império. Não. Antes eu queria comentar o Edito de Milão. O Edito de Milão não tornou o cristianismo religião oficial do império. A religião oficial o cristianismo se tornou religião oficial do império décadas e décadas depois de Constantino ter morrido, né? Ele somente parou a perseguição e deu liberdade de culto. E eu acho que, se eu não me engano, no Edito de Milão nem cita o cristianismo, os cristãos. Vale para todas as religiões. Ele dá liberdade de culto para toda a religião, entendeu? E não só o cristianismo. Tá? O quarto ponto aqui, ele se tornou cristão porque ele escolheu o cristianismo para unificar o império. Então vamos analisar. Tem 2 documentários aí, que eu não me lembro o nome, que historiadores dão uma proporção do cristianismo na época do império, né? O cristianismo, então, girava em torno de 2 a 10% da população do império. 2 a 10% da população do império era cristã. Tá. O cara ele quer unir o império em torno de uma religião. Então ele vai abraçar uma religião que representa 10% do império, deixando de lado o paganismo, que é 90%. Eu quero unir meu império
Ah, Uma religião absolutamente minoritária, né, Robson? exatamente. Eu quero unir meu império, aí eu escolhi uma religião que representa 10% do império, em detrimento de uma outra que representa 90%. Tem cabimento isso? Tem lógica? É uma questão de lógica. É só raciocinar, usar a lógica para ver isso. Outra questão. É que ele disse que vai criar o cristianismo ainda. É que mais na frente o cristianismo vai ser criado por ele. Só que interessante que ele já se converteu para uma religião que ele ainda vai criar, entendeu? Então, exatamente. Exatamente. Bem percebido isso aí. Tem outra questão, Robson. Tem outra questão, só um segundo. Ele falou que viu o sinal e sabia que era Cristo. Como é que ele sabia? Não, em nenhum momento do vídeo cita Santa Helena, que é a mãe dele. Em nenhum momento do vídeo fala que a mãe dele já era cristã, bem antes, já era católica. Né? Em nenhum momento do vídeo fala a influência da mãe dele. Né? Então eles deixam Santa Helena de lado e falam só de Constantino. Falar que Santa Helena é canonizada, né, também. Então isso aí não é falado no vídeo. Mas vamos pegar um outro ponto aqui. Vamos raciocinar como Constantino. Eu sou imperador, meu império está ruindo, está ficando fraco, e eu tenho que fortalecer meu exército, porque os bárbaros estão invadindo. Aí o que eu faço? Eu me converto, eu escolho uma religião que prega que os soldados não devem ir para a guerra. Então, para fortalecer o meu exército, eu escolho uma religião onde meus soldados vão desertar. Tem cabimento uma coisa dessa? Tanto é que na época, pouco antes de Constantino, foi martirizado ali São Sebastião, São Jorge, né? E vários outros soldados que se convertiam ao cristianismo, desertavam do exército, eles eram mortos por causa disso. Então eu vou escolher essa religião para fortalecer meu exército. Uma religião que prega que os soldados não devem ir para a guerra. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem outra, Robson. Tem a questão da escravidão também. Os historiadores dizem que um dos maiores fatores da escravidão ter acabado em Roma foi a presença do cristianismo. Exatamente. Dele. Então eu queria saber como é que a escravidão, que era uma prática tão feita em Roma, defendida, né? O cara vai lá e escolhe uma religião que é contra a escravidão, que era uma das maiores, né, meios de lucro que Roma tinha. Exatamente. Tem cabimento isso? Outra coisa, todo é consenso entre os historiadores. Só um instantinho, Robson. Como o Daniel está falando aqui, o sustentáculo econômico e produtivo da sociedade romana era a escravidão. A escravidão dos povos vencidos. E não existia esse fenômeno racial que as pessoas entendem hoje da escravidão, não. Não existia isso. Exatamente. Você perdia uma luta, uma batalha, independente de você era branco, negro, azul, amarelo, roxo, corintiano ou palmeirense, você ia virar escravo. Ficava escravo por causa de dívida, ficava escravo por uma série de fatores aí. Toda a produção econômica de Roma, toda a sua capacidade bélica, toda a sua capacidade de construção, de fazer aqueles absurdos, daqueles monumentos, é baseado no sistema de produção escravocrata. Seria um contrassenso absoluto, até em termos econômicos, Constantino, como o Robson bem se referiu aí, optar por essa religião que prega contra a escravidão, colocar ela como oficial, ou ele fazer... Isso é ridículo, por favor. Chega. Então, Demetrios, a escravidão só toma um sentido negativo quando surge o islamismo. É o Islã que torna a escravidão algo negativo. Mas até então, até mesmo a escravidão aqui no Brasil, ela, na época, se você for analisar, não era algo negativo. Se você vê os escravos que vinham da África, por exemplo, o que eles eram? Eram tribos que perdiam a guerra. E ao invés de serem mortas pelas tribos rivais, eles eram mandados aqui para o Brasil. Então, os índios, a mesma coisa. Então, você vai escolher entre morrer ou ser escravo. Né? Então, foi o islamismo que tornou a escravidão algo negativo. Mas tem esse fato da escravidão lá no Império Romano também. Entendeu? E é consenso entre os historiadores que o que fez o Império Romano cair foi a falta de soldado para lutar, o enfraquecimento da legião romana, porque faltou soldados, eles tiveram que contratar
bárbaros, tiveram que contratar mercenários e a qualidade da legião romana caiu. E não é à toa que, logo depois do Império ter se convertido ao cristianismo, menos de um século depois o Império ter ruído, caído. Né? Não é coincidência isso. O Império que estava lá há séculos e séculos e séculos se converteu ao cristianismo e 90 anos depois cai. Isso não é coincidência. Caiu porque os soldados desertaram. Entendeu? E outra coisa, a gente fala, esse Rubens só fala de Constantino. Constantino isso, Constantino aquilo, mas esquece de falar que logo depois que Constantino morreu, o filho dele assumiu e o filho dele era um herege, era um ariano. Voltou a perseguir os cristãos. Né? Voltou a perseguir a Igreja Católica. E depois que o filho dele morreu, entrou um outro imperador também, se eu não me engano é Joviniano, que voltou, reinou pouco, reinou acho que alguns meses só, mas também voltou a perseguir a igreja cristã. Né? Então, essa paz que existiu para o cristianismo na época de Constantino foi provisória. Então, como uma pessoa cria uma religião e logo que ela morre, aquela religião que ele criou volta a ser perseguida e quase desaparece. Então, o pessoal que vai falar isso. Não, o pessoal que escuta esse irmão Rubens, põe a cabeça para pensar, usa a lógica, raciocina. É uma coisa que não bate as coisas. Usa a lógica, pensa, deixa de ser burro e pensa. O que eu tinha para falar é isso aí. Primeiramente, a afirmação de que Constantino fundou a Igreja Católica foi inventado séculos depois dos fatos pelos líderes protestantes, financiados pelos reis no período do Renascimento. E para provar isso, meus irmãos católicos, o nome da Igreja Católica já estava documentado em mais de 140 documentos escritos pelos padres da Igreja muito antes de Constantino ter nascido. E para provar isso, vou mostrar apenas uns pequenos documentos escritos pelos padres da Igreja antes mesmo de Constantino ter nascido. Começarei com Inácio de Antioquia, que nasceu no ano 35 da era cristã. Onde estiver o bispo, que lá deixe o povo estar, assim como onde Jesus houver de estar, aí está a Igreja Católica. Agora vamos ao testemunho de Policarpo, nascido no ano 69 da era cristã. A Igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a Igreja de Deus que peregrina em Filomélio e a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica em todo o mundo. E continua Policarpo. Fez menção de todos quantos em sua vida tiveram trato com ele, pequenos e grandes, ilustres e humildes, e especialmente de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. E no martírio de Policarpo se lê: Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas, tu é o governador de nossos corpos e o pastor da Igreja Católica em todo o mundo. Agora vamos ao testemunho do grande apologista católica, nascido no ano 100 da era cristã, São Justino Marte. Ele diz: Pois os homens de gerações anteriores que instituiu ritos privados e públicos em honra de como eram mais poderosos, causou o esquecimento da fé católica para tomar posse de sua posteridade. Agora vamos ao testemunho de Santo Irineu de Lyon, nascido no ano 130 da era cristã. Ele diz: Como esses professores que são destituídos de sabedoria verdadeiramente divina podem manter, enquanto a Igreja Católica possui uma única e mesma fé em todo o mundo? E continua Irineu: a verdade não é encontrada em nenhum outro lugar, mas na Igreja Católica.
a única depositária da doutrina apostólica. Heresias são de formação recente e não é possível rastrear sua origem até a era apostólica. E mais, São Clemente de Alexandria, nascido no ano 150, escreveu: não é só pela essência, mas também pela opinião, pelo princípio, pela excelência. Só há uma igreja antiga e é a Igreja Católica. Das heresias, umas se chamam pelo nome de um homem, como as que são chamadas por Valentino, Marcião e Basílides. Outras pelo lugar donde vieram, como os peráticos, outras do povo, como a heresia dos frígios, outras de alguma operação, como os encratistas, outras de seus próprios ensinos, como os docetas e hermatistas. Agora vamos ao testemunho de Tertuliano. Tertuliano usou muito o nome da Igreja Católica antes de ser herege. Mas para não alongar, vou falar apenas um pequeno trecho. Tertuliano escreveu: os católicos nunca mudam as escrituras que sempre testemunham para eles. Já Santo Hipólito de Roma, nascido no ano 170, escreveu: e, além disto, depois de tais atos audaciosos, que perdido para toda vergonha, a tentativa de se chamar uma Igreja Católica. Agora vamos aos fragmentos de Caio, ano 180. A epístola de Judas, de fato, é dos pertencentes a João acima nominado, ou com o nome de João, são contados entre as epístolas católicas, e o livro da sabedoria, escrito pelos amigos de Salomão em sua honra. Recebemos também o Apocalipse de João e o de Pedro, embora alguns entre nós não vai ter essa última leitura na igreja. Isso, meus irmãos, é a autoridade da Igreja Católica muito antes de Constantino ter nascido. Pelos anos 150 já tinha o Cânon de Muratórios, meus irmãos. Anos 150 a 170. E mais, nos fragmentos de Caio você ainda vai ler: escreveu além destes um a Filemon e um a Tito, e duas a Timóteo na afeição pessoal simples e pelo amor de fato, mas ainda estes são santificados na estima da Igreja Católica e na regularização da disciplina eclesiástica. Fragmentos de Caio, anos 180 a 240. Isso mesmo, meus irmãos. Caio nasceu no ano 180 e morreu no ano 240. Isso é muito antes de Constantino ter nascido. Agora vamos ao testemunho deste grande padre da igreja, de nome São Cipriano de Catargo, nascido no ano 200. Ele escreveu: mas o que é a grandeza de seu erro e qual a profundidade de sua cegueira, que diz que a remissão dos pecados pode ser concedida na sinagoga dos hereges? E não permanece sob o fundamento da única igreja que uma vez foi baseada por Cristo sobre a rocha. Pode ser percebido a partir disto que Cristo disse a sós a Pedro: tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E continua Cipriano. E novamente, no Evangelho,
quando Cristo soprou sobre os apóstolos sozinho, dizendo-lhes perdoados, e cujo os retiverdes lhes serão retidos. Portanto, o poder dos pecados remitente foi dado aos apóstolos e às igrejas que eles foram enviando por Cristo, e foram estabelecendo os bispos que sucederam a eles pela ordenação vicária. Mas os inimigos da Igreja Católica são os adversários de nós. Meus irmãos, isso é muito antes de Constantino ter nascido. Eu poderia colocar os testemunhos de Firmiliano, de tantos outros padres da Igreja. Mas só com esses documentos aqui, eu refuto qualquer asneira de sites protestantes ou de qualquer outro historiador de fundo de quintal que fale que Constantino fundou a Igreja Católica. Isso é mentira lavada, descarada. Isso não existe. Tenhas uma boa noite, meu irmão católico. Tenhas uma boa noite, minha irmã católica, e até a próxima aula.